Glória a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui nós estamos para mais uma exposição da Palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nas outras 3 ministrações estivemos falando a respeito do chamado de Deus à igreja, sobre como tratar das divisões na igreja e o caráter ou a natureza da pregação de Paulo. Hoje nós vamos tratar especificamente do capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, onde Paulo vai falar a respeito de 3 características da igreja de Deus. 3 características da igreja de Deus. O capítulo de número 3 possui ao todo 23 versículos. Eu não vou tomar nenhum deles por base, como de costume, porque nós vamos tratar de todos eles ao longo da nossa exposição. Queridos irmãos, a igreja do Senhor, no Novo Testamento, ela é comparada a muitas figuras, como um corpo, um templo, uma noiva, como um reino, nação santa, geração eleita, povo adquirido, edifício de pedras vivas, exército e tantas outras figuras são usadas para relatar a igreja do Senhor, para descrever a igreja do Senhor. Paulo vai fazer uso, neste capítulo 3, a respeito de 3 figuras que também serão ilustrativas sobre qual é o papel da igreja, sobre o que Deus espera da igreja, sobre como Deus vê a sua igreja. Nesse capítulo 3, Paulo vai tratar a igreja como uma família, uma lavoura e um edifício. Paulo vai tratar a igreja do Senhor, dizendo que a igreja é uma família, que a igreja é a lavoura de Deus e a igreja é o edifício de Deus. A partir do versículo 1, ele começa dizendo sobre por que a igreja é uma família. Está escrito assim a partir do versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Dizendo um, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Porque quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Perceba que Paulo, quando vai tratar dos problemas desta igreja, da situação da igreja em Corinto, aqui no capítulo 3, ele usa a figura de irmãos, meninos, de filhos. Ele usa a imagem de uma família. Ele começa usando a figura familiar para tratar das situações dessa igreja. Quando ele vai começar a falar disso, ele diz no versículo 1, e eu, irmãos. Quando ele diz irmãos, ele está se colocando como parte dessa família. Ele diz que a igreja do Senhor é uma família, da qual ele faz parte, da qual os irmãos da igreja, ou os membros dessa igreja, são os seus irmãos em Cristo. E por que isso é importante? Porque o que se espera de uma família? Qual é a expectativa que existe a respeito de uma família? A respeito principalmente das crianças de uma família. A expectativa das crianças, ou a expectativa que temos nas crianças, é que as crianças cresçam de modo saudável. Eu sou pai de um menino de 16 anos, e nós cuidamos dele ao longo de todos os anos, e sempre quando você dá para a criança algo, algum alimento que ela não gosta muito, o que o pai e a mãe costumam dizer?
costumam dizer assim: você precisa comer isso para crescer forte. Você precisa comer isso para crescer saudável. Você precisa comer isso para que você fique grande, para que você fique alto, para que você possa amadurecer fisicamente. É isso que nós fazemos com as crianças. Paulo, quando olha para a igreja como a sua família, ele tem uma expectativa igual nesta igreja. Ele espera que os irmãos da igreja, que uma vez nasceram de novo pela pregação do Evangelho, possam crescer, que os irmãos possam amadurecer, que os irmãos possam se desenvolver. Só que no texto que lemos, ele vai mostrar justamente que os irmãos da igreja não cresceram, que os irmãos da igreja não amadureceram. E aqui eu vejo uma frase muito forte que diz assim: o simples passar do tempo não amadurece o cristão. O simples passar do tempo não amadurece o cristão. O tempo passou, mas o povo de Corinto não amadureceu. O tempo passou, mas o povo de Corinto não se desenvolveu, porque tempo de casa não é sinal de maturidade, porque tempo de ministério não é sinal de amadurecimento, porque tempo de conversão não é sinal de maturidade espiritual. Tem gente que está na igreja há muitos anos, tem gente que cresceu dentro de uma igreja praticamente, e ainda assim é imaturo, e ainda assim não se desenvolveu espiritualmente, e ainda assim vive uma vida aquém do que se espera, com um comportamento como meninos na fé. É isso que Paulo está dizendo para a igreja em Corinto, que o passar do tempo não fez com que eles amadurecessem. E alguém pode pensar assim: mas pregador, qual é o comportamento de um menino? Qual é o comportamento de alguém que não cresceu com o passar do tempo? Olha o que Paulo vai dizer no versículo 3: porque ainda sois carnais, havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? A primeira característica de um menino na fé, de alguém que não cresceu, é justamente o espírito competitivo. É o espírito de competição. Meninos gostam de competir. Minha mãe, ela é babá há muitos anos, e ela toma conta de algumas crianças lá em casa, e quando ela toma conta das crianças, eu percebo um comportamento que ela, se pedir, guardem os brinquedos. Uma criança começa a guardar e a outra quer guardar também, e as duas começam a competir sobre quem vai guardar primeiro, quem guardou mais, quem vai chegar primeiro, porque esse comportamento de competição é típico de criança. Esse comportamento de competição é típico de meninos, porque crianças competem, mas adultos se ajudam. Crianças competem, mas adultos cooperam uns com os outros. Então, se por um acaso existe um espírito de competição, se por um acaso as pessoas seguem competindo sobre quem é o melhor, quem faz mais, quem sabe mais, quem faz melhor, ainda isso representa sinal de imaturidade espiritual. E nós precisamos crescer. As crianças não só competem, mas no versículo 4 Paulo vai dizer assim: porque dizendo um, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Irmãos, as crianças não só competem, como as crianças gostam de exibir que o dela é melhor que o do outro. Então a criança, se ela tem um brinquedo, ela diz assim: o meu é melhor que o seu. A criança diz para outra: o meu pai é mais forte que o seu. A minha mãe é mais bonita do que a sua. Crianças competem. Era o povo de Corinto. Paulo é melhor do que Apolo. Apolo é melhor do que Paulo. Eles estão exibindo, numa forma de competição, as pessoas que eles
admiravam. E Paulo vai mostrar para a igreja que isso é sinônimo de imaturidade. Por quê? Porque ele disse no versículo 5, quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros, ou seja, senão servos. Eles não estão brigando por causa de pessoas que são muito importantes, eles estão brigando por causa de servos. Imagine filhos brigando pelos servos. Imagine filhos de um rei competindo por causa dos servos deste rei. Os homens de Deus devem ser honrados, mas a igreja tem que ter a consciência que eles não passam de servos. Obreiros têm que ser honrados, mas eles são servos. Pastores têm que ser honrados, mas eles são servos. Nesta igreja só existe um Senhor que reina para todos sempre. Glórias a Jesus. Então Paulo está dizendo que como esses irmãos competiam, como esses irmãos viviam exibindo seus ícones e suas referências, eles ainda eram imaturos. E a pergunta que fica é: por que que eles não cresciam? Por que que eles não se desenvolviam? Nós fizemos a leitura, e se você observar o versículo 2, Paulo diz assim: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, e nem tampouco agora podeis. Sabe por que que a igreja não crescia? A igreja não se desenvolvia? Justamente pelo tipo de alimentação dos irmãos. E alguém pode pensar assim: mas espera aí, pregador, então Paulo não deu àquela igreja comida sólida? Paulo não deu àquela igreja uma palavra sólida? Justamente Paulo, querido, entenda o seguinte: o que faz com que uma criança troque de alimento é justamente o desenvolvimento da própria criança. Justamente o desenvolvimento. As pessoas que amamentam, as mulheres que amamentam, sabem do que eu vou dizer. Você amamenta a criança só dando de mamar. Só que chega uma hora que você mesmo vai perceber que aquela criança cresceu, se desenvolveu, e que ela pode ingerir um alimento sólido. E aí você começa a dar a papinha, daqui a pouco a papinha já não é o suficiente, você começa a dar uma fruta, daqui a pouco crescem os dentes e você começa a dar outro tipo de alimento. Ou seja, o próprio desenvolvimento da criança vai fazendo com que você vá introduzindo alimentos diferentes no cardápio dessa criança. Por que que Paulo não deu a esta igreja uma comida sólida? Não porque ele não tinha para dar, ou não queria dar, mas porque o próprio desenvolvimento dos irmãos impedia que fosse dado. É importante frisar que quando Paulo diz: não pude vos dar manjar, mas vos dei leite, ele não está falando de dois evangelhos, não. A mesma verdade que é ensinada na sala dos obreiros de uma igreja, também é ensinada na sala das crianças da igreja. A mesma mensagem que eu prego num domingo à noite para o público em geral, as professoras da salinha do culto das crianças também pregam a mesma verdade. A diferença é a forma como se ensina, a forma como se fala, a forma como se passa essa verdade. Quando Paulo diz que não pôde dar a esta igreja manjar mais leite, ele está dizendo o seguinte: eu queria vos passar verdades espirituais de uma forma mais concreta. Eu queria vos passar a verdade espiritual, tudo que eu já vos ensinei, de uma forma mais madura. Mas eu ainda preciso lhes ensinar verdades espirituais como que há crianças na fé, como que há bebês espirituais, porque o povo não se desenvolvia. O povo de Corinto se recusava a crescer. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, vai nos mostrar o que é crescer. Ele diz assim: e quem precisa de leite ainda é criança, e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o bom e o mal, ou entre o que é bom e o que é mal. Uma vez que o que é
uma vez que o cristão pratica o que ouve, demonstra mais apetite espiritual. Consequentemente, se aprofunda mais no alimento. Ou seja, quanto mais você pratica aquilo que você aprende, mais sinal de desenvolvimento você demonstra. Então, o que faz com que a verdade, com que a palavra de Deus seja aplicada ao seu cardápio espiritual de outra forma? A forma como você reage à palavra. Enquanto você escuta a palavra e não pratica, você vai ficar tomando leite. Enquanto você escuta a palavra e não a vive, você vai continuar do leite. Mas quanto mais você escuta a palavra e vai vivendo e vai praticando, o Senhor vai introduzindo alimento mais sólido na nossa vida. O Senhor vai nos dando uma comida mais forte. Nos falta maturidade espiritual, justamente porque muitas vezes nos falta apetite espiritual. Vou repetir, nos falta maturidade, porque muitas vezes nos falta apetite espiritual. A igreja em Corinto tinha apetite por falar em línguas. A igreja em Corinto tinha apetite por profetizar. A igreja em Corinto tinha apetite pelos dons espirituais, mas a igreja em Corinto não tinha apetite pela palavra de Deus, e que ela sim traz maturidade para o cristão. Oh querido, que Deus nos dê fome da sua palavra, que Deus nos dê sede na sua palavra, porque a palavra de Deus nos sacia, porque a palavra de Deus nos alimenta. O salmista disse no Salmo 107, versículo 9: estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, e eu tenho sede de ti. Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que a palavra de Deus seja para nós alimento sólido, para nos dar força para crescermos na nossa jornada. Aleluia. Então Paulo está representando a igreja como uma família. E a família de Deus, a família cristã, a expectativa é que essa família cresça, que essa família amadureça. A segunda imagem que Paulo vai usar a respeito da igreja, ele vai dizer nos versículos 6 ao 9, ele vai dizer assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Porque nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, pois cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então Paulo acabou de usar a imagem de uma família. E agora, quando ele fala sobre plantar, regar, colher, qual é a imagem que ele passa? A imagem de uma lavoura, a imagem de um campo, a imagem de uma plantação. E se de uma família você espera maturidade, crescimento saudável, o que você espera de um campo? Você espera de uma lavoura, colheita. Quando você planta esperando colher. Você planta esperando que a lavoura cresça. Você planta esperando os frutos da terra, os frutos daquilo que você semeou. Quem planta, espera colher. Então Paulo está falando sobre o crescimento da igreja como o crescimento de um campo, o crescimento de uma lavoura. Não é errado falar sobre crescimento de igreja. Não é errado ter expectativa que a igreja de Deus cresça. Muito pelo contrário. Se a terra é boa, se a semente é boa, se a semente é bem cuidada, é natural que a semente brote, que a lavoura cresça. Errado é idolatrar o crescimento. Errado é atribuir o crescimento da igreja a homens. Errado é atribuir o crescimento da igreja às pessoas. Paulo vai deixar isso muito claro, mostrando o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas só quem pode fazer a semente brotar, se desenvolver e frutificar é Deus.
Então ele está dizendo o seguinte, que o crescimento humano pode ser fabricado, mas o espiritual só Deus pode gerar. Então ele tem expectativa que esta lavoura cresça, que essa lavoura se desenvolva. O lavrador pode apenas plantar, regar e cuidar, mas só o dono da lavoura pode gerar vida, e o dono da lavoura é Deus. Só Deus pode gerar vida. Então Paulo está mostrando aqui que ele tem uma expectativa que a igreja como lavoura cresça, mas os irmãos têm que entender o seguinte, versículo 8, que nem o que planta, nem o que rega, são alguma coisa. Ou seja, ele vai dizer o seguinte, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então o que Paulo está dizendo? O que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o galardão segundo o seu trabalho. Ele está dizendo o seguinte, há diferenças nas funções, há diferença no trabalho. O que planta faz um trabalho, o que rega faz outro trabalho. Então, por que ele diz que o que planta e o que rega são um? Ele está dizendo o seguinte, há diferenças nas funções, mas não há diferença no propósito. Plantar é uma função, regar é outra função, mas qual é o propósito dos dois? Que a lavoura cresça. Então ele está dizendo o seguinte, eu fiz de uma forma, Apolo deu prosseguimento, mas todos nós tínhamos o mesmo objetivo, nós dois tínhamos o mesmo alvo, qual era? Que a lavoura crescesse. Nós somos diferentes, os obreiros de Deus são diferentes, os trabalhadores da lavoura são diferentes, nós exercemos funções diferentes, mas o objetivo é sempre o mesmo, que a lavoura cresça. Então Paulo está dizendo o seguinte, eu plantei, Apolo regou, mas a glória não é minha, a glória não é dele, a glória é do Deus que pode dar vida à semente. Glória a Jesus, daquele que é o dono da lavoura. Paulo vai continuar dizendo que a igreja não é só uma família, que a igreja não é só uma lavoura ou um campo. Ele vai dizer a partir do 10 ao 23, ele vai dizer que a igreja é um edifício. Ele comparou a igreja a uma família. Da família se espera maturidade. Ele comparou a igreja a uma lavoura. Da lavoura se espera crescimento, colheita. E agora ele vai esperar, vai ter uma outra expectativa usando uma outra figura. Ele vai dizer, a igreja é um edifício. A igreja é um prédio. Não este prédio que nós estamos, mas ele vai usar a imagem da construção de um prédio, dizendo que se espera de um edifício qualidade. Se espera de um edifício, que esse edifício seja construído com qualidade. Se você puder ter uma casa bela, ótimo. Se a casa puder ter uma linda fachada, maravilhoso. Se a casa puder ter os móveis mais confortáveis, isso é excelente. Mas se a sua construção não for sólida, de nada vale estas coisas. O prédio pode ter a fachada mais bonita, os móveis mais confortáveis, a melhor localização, mas se não tiver qualidade na construção, esse prédio não resiste, esse prédio desaba. Então se espera de um edifício qualidade, e é isso que Paulo vai dizer. Ele começa no versículo 10 assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Olha a imagem de arquiteto que ele está usando. E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, a igreja de Deus é como um prédio.
Para construir um prédio, eu joguei a base. Quando foi que Paulo lançou essa base? Nos 18 meses que ele passou em Corinto. No ano e meio que ele passou naquela cidade, pregando, ensinando, levando o evangelho, ali a base foi lançada. Aleluia. Ali a rocha foi colocada, e todo obreiro, toda pessoa que passasse na cidade, que ensinasse na cidade, estaria construindo sobre esta base que Paulo havia lançado. A base da igreja em Corinto não era ele, a base da igreja em Corinto não era Pedro, a base da igreja em Corinto não era Apolo, a base da igreja em Corinto era Jesus Cristo, porque a igreja do Senhor não está fundamentada em homens. Se a igreja estivesse fundamentada em homens, a igreja já teria ruído. Se a igreja estivesse fundamentada em homens, a igreja do Senhor já teria desmoronado. A rocha da igreja não é Pedro, como mal interpretam os teólogos católicos, não. A base da igreja, o fundamento da igreja é Jesus Cristo. Aleluia. Ele é a nossa rocha. Paulo vai continuar no versículos 12 e 13 assim: e se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Então está dizendo o seguinte: olha, o fundamento é Cristo, mas cada um constrói de uma forma sobre esse fundamento. Sobre esta rocha, uns constroem como palha, outros como madeira, outros como ouro. O que Paulo está querendo dizer aqui? Mais do que falar sobre tipo de serviço, Paulo está falando aqui sobre a motivação do serviço, a motivação do trabalho. O que define se o meu trabalho para Deus é palha ou é ouro? O que define se o meu trabalho para Deus é madeira ou é pedra preciosa? É o nível do meu conhecimento? É o tamanho da minha igreja? É a envergadura dos eventos que prego? É o reconhecimento das pessoas? Não. Para Deus, o que define a qualidade do material é a motivação do obreiro. É a motivação do trabalhador. 1 quilo de ouro vale mais do que toneladas de palha. 100 gramas de ouro vale mais do que quilos de palha. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: que tudo aquilo que nós fazemos para os homens, que tudo aquilo que nós fazemos esperando elogios, aplausos e reconhecimento dos homens, não passa de palha. Tudo aquilo que nós fazemos esperando ser reconhecidos, sermos reconhecidos nesta terra, não passa de palha. Mas aquilo que nós fazemos para Deus, esperando de Deus e sendo totalmente dependentes de Deus, isso é ouro, isso é pedra preciosa, aleluia. Isso é um material que sobreviverá ao tribunal de Cristo. É isso que Paulo está dizendo, que não basta nós trabalharmos muito, mas nós precisamos trabalhar com a motivação correta. Não basta nós fazermos muito, nós precisamos fazer com a motivação certa. Porque os homens olham para a quantidade, Deus espera uma quantidade, sim, mas sobretudo que seja feita com qualidade. É isso que Paulo está dizendo. Ele continua nos versículos 14 e 15 assim: e se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer,
esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. O que Paulo está dizendo? Está dizendo o seguinte, olha, tem muitas pessoas que trabalham para Deus com a motivação errada. Mas isso não vai lhes impedir de serem salvos. Porque a salvação não se baseia nas obras humanas. A salvação não se baseia no que eu faço. A salvação se baseia na obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Só que Paulo está dizendo que uma vez que nós chegarmos no céu, seremos salvos, ou somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas uma vez que nós chegarmos no céu, as nossas obras serão provadas. As nossas obras serão pesadas. As nossas obras passarão pelo tribunal de Cristo. E tudo aquilo que nós fizemos com a motivação errada, a palha, a madeira, tudo aquilo que nós fizemos esperando o reconhecimento dos homens, nada disso vai sobreviver ao tribunal de Cristo. Tudo isso vai ser queimado. Agora, aquilo que nós fizemos para Deus, aleluia, com a motivação certa, aquilo que nós fizemos para Deus da forma correta, tudo isso vai ser recompensado quando nós chegarmos na eternidade. É digno de nota que os nossos queridos católicos costumam dizer que este versículo defende a doutrina do purgatório, que uma vez que a pessoa não alcançou pelas obras o nível desejável para a salvação, ela pode passar por um período probatório na eternidade, chamado purgatório, onde seus pecados serão purgados, e aí eles se baseiam nesse versículo: todavia será salvo como pelo fogo, ou passando pelo fogo, dizendo que essa pessoa vai passar por um período probatório, no purgatório, e depois vai ser salva. Da onde surgiu a doutrina do purgatório? Surgiu justamente durante a peste negra, aonde não dava tempo para muitas pessoas comprarem as indulgências, atenderem às expectativas da igreja, confessarem os seus pecados aos sacerdotes da igreja. Muitas pessoas morriam com a peste negra ou peste bubônica, e aí a igreja criou essa doutrina do purgatório, dizendo para as famílias: olha, se não deu tempo da pessoa se converter ou fazer as exigências da igreja, comprar as indulgências da igreja, fique tranquilo, na eternidade ela vai passar por um período onde os seus pecados serão purgados, e dali ela vai para o paraíso. Daí surgiu a doutrina do purgatório. Mas não é isso que Paulo está ensinando para a igreja. Não é isso que Paulo está dizendo para a igreja. Paulo está dizendo justamente que nós somos salvos independente das obras, mas as nossas obras serão pesadas na eternidade. As nossas obras serão medidas na eternidade, porque o trabalho do cristão não deve ser apenas contado, o trabalho do cristão também deve ser pesado. E a pergunta que fica é: se Deus pegar a nossa obra, o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos na sua obra, independente do que você faça, pregue, pastoreie, cante, visite, limpe a igreja, trabalhe na cantina, receba as pessoas na porta, trabalhe no som, coloque os slides, aquilo que você faz na obra de Deus, pregue para alguém na sua família, na sua escola, no Uber, no táxi, no ônibus, no seu trabalho, aquilo que você faz para Deus. Se Deus pegar as suas obras e colocar na balança, que peso elas vão ter? Qual é o peso das obras? Será que Deus vai pegar muito e vai colocar na balança e o peso vai ser peso de palha? Ou talvez Deus pegue pouco do nosso trabalho, mas com a motivação correta, e pese na balança e pese como ouro.
2 homens na Bíblia foram pesados por Deus. Um se chamava Belsazar. Quando a mão de Deus apareceu escrevendo na parede, a sentença estava dada e Daniel foi chamado para interpretar e disse a ele: pesado fostes na balança e foste achado em falta. Mas outro homem de Deus, ou um homem de Deus, quis passar pela balança. Seu nome era Jó. Ao dizer para Deus: Senhor, pesa-me em balanças fiéis, e tu verás o tamanho da minha sinceridade. Que Deus nos pese na sua balança, aleluia. E que Deus não nos ache em falta, mas que Deus, ao nos pesar em balanças fiéis, possa ver o tamanho da nossa sinceridade. É isso que Paulo está dizendo. Ele continua nos versículos 16 e 17. Vós bem sabeis que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ele está dizendo o seguinte, que quem constrói de maneira errada, ele ainda está na imagem do arquiteto, do construtor. Ele está dizendo que quem constrói de maneira errada, ele danifica o templo, ele danifica o prédio. Quando nós construímos uma casa, um edifício, irmão, se nós usarmos cimento de má qualidade, se nós usarmos materiais de má qualidade, logo, logo vão aparecer rachaduras no prédio. Logo, logo as portas não vão fechar, as janelas não vão fechar, o prédio vai arriar, rachaduras e defeitos vão aparecer. É isso que ele está dizendo. Que quando um obreiro, quando alguém constrói sobre o fundamento de forma errada, ele destrói o templo. Ao invés de edificar a igreja, ele prejudica a igreja. Ao invés de abençoar a igreja, ele faz mal à igreja. Porque o mau obreiro é prejudicial à igreja. Em João 10:10, Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E muitas vezes nós aplicamos isso ao diabo. O diabo também rouba, mata, destrói. Mas ali Jesus está falando sobre o mau obreiro. O mau obreiro rouba, o mau obreiro mata e o mau obreiro destrói. Mas o bom obreiro que edifica sobre o fundamento, este constrói para a glória de Deus. Como é que nós vamos edificar corretamente, pregador? Como é que eu vou saber se eu estou construindo com palha ou com ouro? Primeiro, já disse, pela nossa motivação. E o que deve direcionar a nossa motivação? Ele vai dizer, versículos 18 e 19. Porque ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria estutice, ou astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Então o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, olha, se você tentar construir a igreja de Deus usando a sabedoria desse mundo, o prédio vai cair. Se você tentar construir a igreja de Deus usando as táticas deste mundo, as técnicas deste mundo, a igreja vai cair. Se você ficar tentando usar a sabedoria terrena, as coisas terrenas para edificar a igreja de Deus, a igreja não vai sobreviver. A igreja só sobrevive quando ela é edificada segundo a sabedoria de Deus. A igreja chegou 2000 anos depois, e como foi que a igreja começou? Imagine você que começou a igreja com um homem, Jesus, e 12 discípulos, que não tinham dinheiro, não tinham fama, não tinham estrutura, não tinham influência política, mas conheciam a palavra de Deus por meio de seu mestre. Foram cheios do Espírito Santo por meio de Jesus Cristo. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, as técnicas do mundo falham.
As técnicas do mundo não sobrevivem ao passar do tempo, mas assim como Jesus orientou os seus 12 discípulos, Ele também nos orienta como igreja, como seus seguidores, a construirmos o prédio de maneira correta. E qual é a maneira correta? Pregar o evangelho que Jesus pregava e sermos cheios do Espírito Santo como seus discípulos foram cheios. A igreja não precisa de estratégias do mundo para crescer. A igreja precisa pregar o evangelho sendo cheia do Espírito Santo. Nós precisamos disso. Paulo vai concluir dizendo assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Nós precisamos edificar na palavra de Deus, construirmos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento para a família. A palavra de Deus é semente para o campo. E a palavra de Deus é material para a construção. Aleluia. A palavra de Deus, repito, é alimento para a família, é semente para o campo e é material para a construção. Não há razão para sermos imaturos. Não há razão para não crescermos em maturidade, em quantidade e em qualidade. Por quê? Ele vai concluir: porque tudo é vosso. Ou seja, a igreja é rica. A igreja é rica não pelo tamanho da conta bancária que tem, não. A igreja é rica por causa da presença de Deus que está nela. A igreja é rica por causa de tudo aquilo que Deus fez por ela. Deus vai usar Paulo para dizer o seguinte: tudo é vosso. Então ele está dizendo o seguinte: olha, a igreja não é minha. A igreja não é de Apolo, a igreja não é de Pedro, não. Ele vai dizer assim: tudo é vosso. E aqui eu me lembro das palavras do nosso saudoso pastor, que costumava dizer assim: Deus não dá igreja para obreiros, Deus dá obreiros à igreja. Deus não dá igreja ao pastor, Deus dá o pastor à igreja. A igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus Cristo. E é isso que Paulo está dizendo. Não coloquem as expectativas em homens, porque a igreja não é de homens, a igreja é de Jesus Cristo. Sendo a igreja do Senhor, vivamos uma vida com maturidade, vivamos uma vida de crescimento em quantidade e principalmente cresçamos em qualidade. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Vamos orar. Senhor, te louvamos por tua graça, por tua bondade, por tua misericórdia, por tua palavra. Que essa palavra alcance vidas, transforme corações e que o Senhor continue a falar conosco todos os dias através da mesma. Assim nós cremos e nós oramos em nome de Jesus. Amém.